gente, muito obrigado pela oportunidade, muito feliz, as pessoas estavam ouvindo desde o início. É um tema difícil, é um tema complexo, complicado, e o pessoal que fez a rememoração da aula passada fez muito bem feito, fez muito direitinho, fez muito concretamente. Eu achei isso fantástico. Para nós, professores, isso é excelente, né? A gente tem um retorno daquilo que a gente comentou na primeira parte, foi muito interessante. A pergunta dessa aula é o que, como e onde surgiu o fascismo, né? A pergunta mais clássica, todo mundo sabe responder. Como, aliás, onde surge o fascismo é na Europa, especialmente na Europa Ocidental, mas também em alguns países da Europa Oriental, mas originalmente as pesquisas hoje mostram que o fascismo se inicia, ou as ideias que vão dar origem ao fascismo se iniciam na França, por incrível que pareça. Elas saem da França para depois acabar achando um solo fértil na Itália, na Alemanha, na Áustria, na Polônia, mas originalmente as ideias surgem na França. Olha que interessante. E de onde vêm essas ideias? Esse é o objetivo da aula de hoje, a gente analisar assim, toda essa abominação que é o fascismo, ela surge do nada, ela simplesmente se aposta das pessoas como uma entidade maligna que, de repente, a minha avó falava muito do encosto, né? Não sei se vocês conhecem, mas tudo que acontecia de errado nas pessoas era um encosto. Então, a pessoa, de repente, perdia a calma, ficava furiosa, está com encosto, né? Então, será que o fascismo é um encosto, né? Aquela criatura é boa, querida, de repente, o mundo inteiro se tornou essa monstruosidade, e o que a gente vai ver hoje é que não. Num primeiro momento, então, a gente sabe que surge na Europa, surge no início do século XX, na passagem do século XIX para o século XX, e o que a gente vai ver hoje é, efetivamente, de onde saem essas ideias. O onde surge não é necessariamente uma resposta geográfica, embora no início pudesse parecer que a gente estava falando da geografia, mas a geografia todo mundo conhece, é na Europa. O onde que nós vamos trabalhar hoje é de onde saem essas ideias, de onde aparecem essas ideias que vão fazer a política do início do século XX se tornar tão perversa. E se eu falar do início do século XX, eu posso também falar do início do século XXI, porque a política do início do século XXI também está se tornando perversa, daí o tema do nosso estudo hoje, porque hoje nós estamos falando de neofascismo. De alguma forma, esse neo recupera um pouco o que tinha lá atrás, do século XX, com algumas modificações. Mais tarde a gente vai ver falar do porquê do neo. Agora eu quero mostrar para vocês de onde vem a maior parte dessas ideias que fizeram e construíram essa posição fascista. Bom, vamos lá. Acabei de comentar que ele surge da passagem do século XIX para o século XX, né? Então vamos olhar o que significava o século XIX. O século XIX é conhecido pelos historiadores como o longo século XIX. Por que chama longo século XIX? Teoricamente, um século são 100 anos. Então, o século XIX deveria ir de 1801 até 1900. Mas os historiadores dizem que o século XIX começa em 1789, que é o ano da Revolução Francesa, e vai terminar em 1914, que é o primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. Por isso eles chamam de longo século XIX. Eles estão dizendo o seguinte, as datas não são tão importantes, a data do século, mas os acontecimentos, as questões humanas acabam balizando a nossa interpretação de tempo e não simplesmente o calendário. Por isso nós falamos em longo século XIX, ok? O longo século XIX, portanto, ele comporta desde o início das primeiras lutas que os grupos burgueses fazem para tomar o poder. A Revolução Francesa é exatamente isso. A Revolução Francesa encerra o que a gente chama de Belle Époque, encerra o absolutismo, encerra o controle dos nobres e da igreja sobre a política e inicia toda uma nova era em que nós teremos o controle do Estado, da política, das principais ferramentas sociais e políticas que nós temos nas mãos da burguesia. Esse é o que a gente conhece do século XIX. Claro que ele vai andar um pouquinho e muitas coisas vão acontecer aí no meio. Que coisas são essas que acontecem aí no meio? É o que a gente vai falar agora. Tá? Vamos rememorar só um pouquinho o que diz o Eric Hobsbawm, tá?
que é um dos grandes historiadores do século XIX, referência para estudar o século XIX, ele tem uma trilogia chamada A Era dos Impérios, A Era do Capital e A Era das Revoluções. Quem gosta de estudar história, depois essa trilogia são os livros que o pessoal usa mais como base para entender o século XIX. Olha o que ele diz ali. A necessidade de algum tipo de perspectiva histórica é ainda mais urgente pelo fato de as pessoas do final do século XX ainda estarem, de fato, apaixonadamente envolvidas com o período que se encerrou em 1914. Então, o que eles estão dizendo? Olha, quando se inicia o século XX, as pessoas daquele momento ainda estavam muito apaixonadas, muito ligadas ao que tinha acontecido no século XIX. Então, eu preciso conhecer o século XIX. O fascismo, gente, já vou adiantando para vocês. O fascismo, ele é totalmente derivado das ideias do século XIX. Assim como hoje o neofascismo que nós estamos vivendo, ele é totalmente derivado das ideias do século XIX e uma parte das ideias do século XX novamente. Quer dizer, as coisas não caem do céu. É isso que eu quero mostrar para vocês. As questões, quando a gente fala que alguma coisa é histórica, a gente está dizendo ela tem uma origem, ela tem um processo de construção, ela tem uma relação de causa e consequência e, portanto, não é simplesmente caindo do céu uma ideia de um sistema político excludente como é o fascismo. Foi sentido como um fim de uma era em seu tempo, e ainda o é. A Primeira Guerra marca o fim de uma era, a Primeira Guerra marca o fim do século XIX. A partir da Primeira Guerra, a gente começa a falar dos problemas do século XX mesmo. Tá? Afinal, a história não é como uma linha de ônibus em que todos, passageiros, motorista e cobrador, são substituídos quando chega ao ponto final. O que ele está dizendo é, os séculos não necessariamente marcam as diferenças, mas os acontecimentos. Então ele está dizendo, olha, a gente usa a Primeira Guerra para encerrar o século XIX e não especificamente o ano de 1900. Por quê? Porque a história não é que nem um ônibus, né? Que as pessoas descem no final do ponto, mesmo tendo um lugar para ir. Então, assim, algumas coisinhas são diferentes. Não obstante, se há datas que obedecem a algo mais que a necessidade de periodização, agosto de 1914, que é quando começa a Primeira Guerra Mundial, é uma delas. Foi considerado o marco do fim do mundo feito por e para a burguesia. Então, o século XIX é o mundo feito por e para a burguesia. É no século XIX que a burguesia toma o poder de Estado, é no século XIX que a burguesia constrói as bases do capitalismo e do capitalismo para a exploração, né? É no século XIX que se iniciam as primeiras lutas pelo trabalho, pela consolidação dos proletários, pela consolidação das pessoas no campo. Então é no século XIX que tudo isso acontece. Mas o Hobsbawm está dizendo, o século XIX é o século da burguesia. Tá? E ele se encerra em 1914. Aí tu vai dizer, Fernando, por que ele se encerra em 1914? Gente, em 1914 não só começa a Primeira Guerra Mundial, mas se você parar para pensar, em 1917 nós temos a ela é a primeira vez, o primeiro momento efetivo em que há uma estrutura histórica, ou uma situação histórica em que o poder da burguesia é questionado, é contrariado, e no caso da Revolução Soviética, é colocado abaixo. Lenin, Trotsky, Kamenev e aquele pessoal todo lá, eles colocaram abaixo a monarquia da história da Europa naquele momento, que eram os Romanov. O regime dos Romanov simplesmente virou poeira diante da Revolução Socialista e das ideias de igualdade social e das ideias de redistribuição da propriedade, das ideias de construção de um mundo novo. Então, até 1914, a gente diz que a burguesia teve o controle praticamente total de todo o processo político no mundo. A partir de 1914, projetos questionadores desse processo da burguesia surgem, né? Olha o que ele diz ali. Assinala o fim do longo século XX, o ano de 1914, né? Com o qual os historiadores aprenderam a trabalhar. Então, nós, historiadores, falamos em longo século XIX, ok? E aí, o próprio Hobsbawm, ele tem um livro que vocês já devem ter conhecido, que é o Breve Século XX. Porque, para ele, olha que interessante, o século XX começa em 1914 e termina em 1989 com a queda do Muro de Berlim
e logo em seguida a queda do socialismo, do modelo de socialismo soviético. Então, para ele, o século XX é esse século pequenininho, por isso que ele chama de breve século XX, e o século XIX é um século longo, o longo século XIX, ok? Bom, o que no século XIX efetivamente constrói essa noção de fascismo que nós vamos ter se apoderando das sociedades a partir do século XX? As ideias surgem no século XIX. Que ideias são essas? A primeira é o capitalismo. Então, o que nós temos? Para a construção do fascismo, não existe fascismo sem capitalismo. Não existe fascismo sem revolução industrial. Não existe fascismo sem urbanização. As ideias fascistas surgem no meio urbano. É exatamente a classe média urbana que é o principal vetor de indignação social que gera a estrutura fascista. Tá? Não existe fascismo sem o acirramento dos antagonismos de classe. Às vezes as pessoas hoje em dia não querem mais usar os termos proletário, burguesia, não querem falar em luta de classes, parece que é um termo obsoleto, né? Eu já vi gente dizendo isso. Isso é do século passado. Gente, tem coisa do século passado que é super boa ainda, viu? Então, assim, não é porque vai ficando velho que a gente tem que descartar, né? Então, a gente tem que voltar a trazer essas coisas. No início do século XX, os antagonismos de classe, ou seja, a exploração, o Hobsbawm mostra muito bem isso lá na Era dos Impérios. Ele vai mostrar o seguinte, que o processo de exploração da mão de obra, exploração do trabalho e concentração de riqueza atingiu patamares violentíssimos no final do século XIX. E como existe processo de concentração de riqueza, essa riqueza sai de onde? Quem produz a riqueza na sociedade? Obviamente quem trabalha. Quem é a classe que trabalha? O proletariado, ou, no caso, né, proprietários, pequenos trabalhadores no campo. É quem produz o trabalho. Quem é que se apropria? A burguesia. Quando você tem um processo brutal de concentração de renda, há, obviamente, o empobrecimento desse proletariado, há, obviamente, o empobrecimento desses trabalhadores. E esse empobrecimento gera uma indignação social muito forte. Ok? Duas coisas são importantes para a gente terminar de falar sobre o que o capitalismo traz para dentro do fascismo. A primeira delas é a primeira revolução dos transportes, ou seja, no início do século XX nós começamos a ter a utilização massiva dos motores de combustão, e isso significava que aumentava o poder do Estado de exercer a violência por todo o território nacional, que isso era uma coisa que no século XIX era mais complicado. Você tinha países grandes, e aí, assim, o norte do país, as populações se rebelavam contra um determinado tipo de vida, você tinha que deslocar soldados na base do cavalo, né? Levava dias para chegar. Agora não. Agora, com o motor, com a utilização das vias férreas, do trem, você começa a ter, literalmente, deslocamento dessas pessoas, do Estado, das forças do Estado, por todas as regiões do país. A Alemanha, por exemplo, a partir de 1870, quando ela se unificar, ela vai construir uma série de ferrovias que ligam o leste e oeste da Alemanha, o norte e o sul, e isso aumenta a capacidade do Estado de exercer o papel de coerção sobre aquelas populações. Né? Outra coisa que é interessante dentro do capitalismo, que figura no século XIX, é que os Estados passam a defender cada vez mais monopólios comerciais. Essa historinha que a gente ouve hoje de livre mercado, de o mercado vai se regular, isso só funciona para o capitalismo depois que eles estão ricos. Depois que eles estão ricos, que eles botaram muito dinheiro no bolso, aí eles começam a falar em livre mercado. Antes de serem ricos, eles falam em defesa dos mercados nacionais. Então, no século XIX, o que nós vamos ter é exatamente a defesa dos estados dos seus mercados coloniais. Sejam os seus próprios mercados nacionais na Europa, sejam as colônias que eles vinham tomando. Mas defesa mesmo, viu, gente? Então, quando a gente fala em liberalismo no século XIX, é muito estranho. As pessoas às vezes falam, não, o livre mercado é uma coisa da década de 50 para cá, do século XX. Antes era uma grande bobagem. E essa condição de monopólio dos mercados, da revolução dos transportes, da urbanização e da segunda revolução industrial constrói, segundo Hobsbawm, a ideia de grandes impérios. Então, a Inglaterra, por exemplo, vai ter senhoria, ou seja, vai se adonar de uma série de pequenas colônias
que algumas delas ela mantém até os tempos de hoje, tá? E os trabalhos nessas colônias, os produtos, a forma de retirar riqueza, todas elas eram carreadas para Londres. Londres era o centro do mundo no século XIX. Então, esses impérios vão começar a se construir e aí, cada vez mais, através do capitalismo, eles vão enriquecendo. Há um tempo atrás, foi muito interessante porque 25 países fizeram uma petição, fizeram um pedido para o governo da Inglaterra devolver as suas riquezas para eles. Então, o Egito exigiu a devolução das peças de ouro e das múmias, a África exigiu a devolução de uma série de metais e de estruturas culturais que eles tinham sido carreadas para Londres, e vários países árabes também fizeram a mesma coisa, e foi assim, foi uma denúncia do colonialismo do século XIX, você entende? Porque toda a riqueza do mundo se concentrava nas mãos da Inglaterra. Fernando, mas eu não entendi. Você falou que o fascismo surge na França, a gente viu falar da Itália e da Alemanha, e agora você está falando da Inglaterra. Eu não entendi onde é que entra a Inglaterra nessa história. Pois é, gente, uma das explicações do fascismo é uma disputa dentro da burguesia. Lembra que a gente viu isso na aula passada? Uma das formas de entender o fascismo, inclusive a forma que o Palmiro Togliatti primeiro usa, é que é uma disputa entre países capitalistas pelo processo de enriquecimento, pelo controle dos processos produtivos no século XIX. Daí, a Primeira Guerra ser lutada, por exemplo, entre Inglaterra, França de um lado, Alemanha, Áustria, Hungria do outro. Então, o que o Palmiro Togliatti vai dizer? Olha, é uma luta entre países capitalistas. Então, quem está lutando contra quem no final do século XIX e início do século XX? São as antigas potências do capitalismo, as antigas potências coloniais, contra as novas potências, especialmente aí a Alemanha, Japão, que estavam naquele momento iniciando o seu processo de industrialização. Guarda o seguinte, não existe fascismo sem capitalismo. Ok? O fascismo é a forma aprimorada de retirada de mais-valia e exploração da classe trabalhadora pelas elites. Aprimorada por quê? Porque atinge seus momentos máximos, ou seja, nós vimos no século XIX uma concentração de riqueza absurda, e ela vai continuar assim da mesma forma no início do século XX, e nós vemos no início do século XXI, não sei se vocês estão acompanhando os dados hoje, mas a Oxfam, por exemplo, quem quiser agora dar um Google aí, escrever Oxfam, OXFAM, essa organização, ela monitora a concentração de riqueza e a desigualdade no mundo inteiro. Se você puder, entra nessa página e marca o teu e-mail lá para receber as cartas e os estudos que eles fazem e disponibilizam. Vocês vão ficar chocados, porque hoje no mundo, atualmente, nós atingimos um ponto de concentração de riqueza maior do que o ponto que foi atingido no final do século XIX, que gerou a Primeira Guerra e depois gerou os processos fascistas. Portanto, não é acaso que nós temos concentração de renda e fascismo. Essas coisas andam muito juntas, ok? A segunda coisa que a gente tem que ver de onde é que surge o fascismo é o nacionalismo. E o nacionalismo, onde é que ele surge, Fernando? Ele surge no século XIX. As pessoas têm uma ideia um pouco errada do que é nacionalismo, tá? Não dá para a gente falar muito aqui, porque a gente tem só 30 minutos, e o pessoal me avisou que toda vez que passar esse tempo, eu vou começar a ajoelhar no milho. Mas diz que é um milho sem agrotóxico e tal, tudo bonitinho, vai ser legal. Então, eu não vou passar muito tempo. Então, olha só, a gente não vai falar muito nacionalismo, mas as pessoas pensam que a nação, ela tem origem étnica, né? Então, os japoneses são todos oriundos dos mesmos grupos, e a tradição familiar desde o século XV, XVI, ou ela tem uma origem cultural, né? Então, o que nós vamos ver, todos os japoneses partilham da mesma cultura, isso tudo é uma bobagem, viu? Nações, elas surgem através de inúmeras razões, não necessariamente das questões genéticas, não necessariamente da cultura, não necessariamente das tradições, tá? E o nacionalismo especificamente do século XIX é um nacionalismo elitista burguês, ou seja, é a burguesia, de posse dos meios de controle do Estado, que cria formas de identificação para as pessoas. Então, a partir de um determinado momento, as pessoas vão dizer, não, vocês todos são alemães e vocês não são. Quem são esses vocês que não são? No caso, os de origem judaica.
judaica. Mas eles tinham nascido na Alemanha, eles falavam alemão, eles conheciam a cultura alemã, ok, mas os nazistas vão chegar e vão dizer, vocês não são alemães. A mesma coisa vai acontecer na Itália, com uma série de indivíduos que foram ditos, não, vocês não são italianos. E a mesma coisa vai acontecer em todos os países. E olha o que está acontecendo no Brasil hoje. O que está acontecendo no Brasil é, quem não usa verde e amarelo não é brasileiro. Vocês já ouviram isso? O Brasil, né? O meu partido é o Brasil. Então, quem defende qualquer outra ideia não é brasileiro. Percebe que é o mesmo processo de exclusão? Percebe que é a mesma ideia de dizer quem é e quem não é? O nacionalismo, gente, ele sempre trabalha com exclusão. Sempre. Todo nacionalismo, a função dele é excluir. É dizer que algumas pessoas estão dentro desse conjunto que nós chamamos nação e outras pessoas estão fora. Quais os motivos que eu vou usar para essa exclusão variam de país para país, de momento histórico para momento histórico. No Brasil, hoje, o motivo de exclusão é usar o vermelho. Então, se você usa vermelho, você não é mais brasileiro. Lá na Europa, em cada um dos países, foram coisas diferentes. Tá? Então, cuidado com esse conceitozinho de nação, porque parece que a gente fala a mesma coisa, mas não fala. Tá? Nação sempre é um processo de exclusão social. Todas as ideologias que se estabelecem muito fortemente na ideia de nação, elas trazem problema. Então vamos lá, como é que surge o nacionalismo? Através da construção do conceito de cidadão, que é uma característica do século XVIII e século XIX. O cidadão é aquele detentor de direitos, né? Porque antes do século XIX, antes do século XVIII, a bem dizer, finalzinho do século XVIII, não existia a ideia de cidadão, existia a ideia de servo, existia a ideia de nobre, existia a ideia de clérigos, né? Mas não a de cidadão, quer dizer, os direitos passam a aparecer exatamente da Revolução Francesa, e a partir daí os indivíduos podem bater no peito e dizer, não, eu tenho direito de voto, eu tenho direito de livre expressão, eu tenho direito de ir e vir. Bom, esses direitos todos, eles surgem com esse conceito de cidadão. Nós vamos encontrar também as unificações europeias. Gente, olha só, até 1870, a Itália e a Alemanha não eram chamadas de Itália e Alemanha, eram uma série de reinozinhos divididos um do ladinho do outro. É a partir de 1870, com uma série de guerras, o processo é um pouquinho longo, mas assim, no final de 1870 surgem esses dois novos países, Alemanha e Itália. Aí tu vai dizer, mas Fernando, não tem alguma coisa a ver com o fascismo? Claro que tem. Porque como ele surge em 1870, é necessário inventar toda uma ideia de nação para a Alemanha e para a Itália. E quem é que inventa essa ideia de nação? Exatamente o nazismo e o fascismo. E é por isso que não dá para separar a ideia de nação ou de nacionalismo da ideia do nazismo e do fascismo. E é por isso que todas as instituições que primam pela ideia de nação, elas estão, vamos dizer assim, muito próximas do fascismo, entendeu? No Brasil nós temos um exército brasileiro muito estranho, por exemplo, é um exército que chora ouvindo o hino, que chora olhando a bandeira, mas não se importa nem um pouquinho se tem um cidadão, uma criança, uma mulher grávida passando fome e morrendo em qualquer lugar desse Brasilzão. Você percebe o tamanho da hipocrisia? Eu choro pelos símbolos, eu me emociono pela ideia de nação, mas a nação real, que é composta pelas pessoas e as suas necessidades, não fazem nenhuma importância para essa população. Por quê? Porque a ideia de nação é construída, tá, gente? A gente não vai tocar muito nesse assunto, que é um assunto complexo, mas lembrem-se disso. A partir daí, gente, para a gente falar em nação, a gente tem que fazer uma disputa pela memória pública. O que é a memória pública? Sabe quando um país vai lá e dá um nome para uma rua, dá um nome para um teatro, dá um nome para um colégio, vai lá e coloca o nome de uma ponte? Toda vez que você faz isso, constrói um monumento, constrói um vídeo, né, um filme sobre a história de alguma coisa, você está trabalhando com a memória pública, você está dizendo para os cidadãos, lembrem-se disso. Lembrem-se disso e esqueçam todo o resto, é óbvio. Porque quando você lembra de uma coisa, você necessariamente não vai lembrar de todo o anterior. Então, os países passaram, a partir do século XIX, a trabalhar a memória pública. Por isso que quando você vai em Paris, por exemplo, vocês já foram em Paris várias vezes, né? Todo mundo aqui já foi várias vezes em Paris. Eu também não fui, viu, gente? Eu só desci no aeroporto e saí de lá, porque eu estava indo para outro lugar, nem desci. Mas eu sei que tem muita gente aqui que vai 2, 3 vezes por mês para Paris, né? Bom, olha só, você chega em Paris, tem os arcos que comemoram a expulsão dos nazistas, a vitória na Primeira Guerra Mundial. São só arcos. Você passa lá, são arcos, são
são imensas obras arquitetônicas em que você passa no meio. Para que serve, Fernando? Para tapar as pessoas da chuva? Não. Só serve para a memória pública, para a pessoa parar ali, olhar e dizer, caramba, o que isso aqui é? Ah, é para lembrar. E essas lembranças e esquecimentos constroem a ideia de nação. Por exemplo, no Brasil, todo mundo lembra quem é Tiradentes. Mas ninguém lembra de Maria Quitéria. Ninguém lembra de Chiquinha Gonzaga. Ninguém lembra de... Todo mundo lembra, por exemplo, dos presidentes brancos do século XX. Mas ninguém lembra da luta escravocrata no final do século XIX. Ninguém lembra de Luiz Gama. Tá? Todo mundo... Então, quem escolhe quem você lembra e quem não lembra são os poderes de Estado modificando a memória pública. E isso gera o nacionalismo. Então ele vai ser um nacionalismo mais elitista ou menos elitista conforme os jogos de poder que vão existir nos mundos naquele momento. Por isso que o Brasil, por exemplo, é extremamente elitista nas suas memórias, na sua forma de contar a sua própria história. E é contra isso que muita gente está brigando nos dias de hoje, né? Do nacionalismo surge a ideia da militarização em detrimento da diplomacia, ou seja, no século XIX sempre se procurou trabalhar os conflitos através da diplomacia, negociação. No final do século XIX para o início do século XX, eles meio que decidiram que não ia mais ter negociação e agora nós vamos compor exércitos mesmo e vamos resolver os problemas na pancada. Portanto, no final do século XIX, quem olhava aquele estado de coisas já sabia que havia um conflito que se avizinhando ali. E esse conflito se daria exatamente pela questão da nacionalização, da nacionalidade, né? A gente pode citar como exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, eles criam a ideia da doutrina do Big Stick. O Theodore Roosevelt dizia o seguinte: os Estados Unidos falam macio e negociam, mas com um grande porrete nas costas. Ou seja, as pessoas têm que entender que a gente vai negociar, mas se a gente não quiser negociar, nós vamos sentar porrada em vocês. E na Alemanha, a unificação bismarckiana, ok? O que nós vamos ter aqui? O colonialismo. É outra parte do fascismo, ou seja, a ideia de que há determinadas pessoas que têm determinados espaços na sociedade e outras não. A partir daí, uma das coisas essenciais que eu quero que você lembre é a concepção orgânica da sociedade, tá? Isso é parte necessária do fascismo. O que é a concepção orgânica da sociedade? A ideia de que algumas pessoas servem para trabalhar, outras pessoas servem para mandar, outras pessoas para ensinar, e cada um tem que saber o seu espaço. Olha como isso é redutor das possibilidades das pessoas, né? E tem muita gente que defende isso até os dias de hoje. Do colonialismo vem a ideia de superioridade racial, que vocês falaram muito bem aqui, eu não vou rememorar, né? Nós vamos ter ali o darwinismo social, vem essa questão do racismo estrutural, o machismo e o elitismo. Tudo isso nós damos o nome de colonialismo. Por que colonialismo? Não só a questão colonial econômica, mas a colonialidade das pessoas, dos saberes, das vidas, a organização hierárquica dos indivíduos dentro da sociedade. Pode haver um negro no Brasil que ganha a mesma coisa que um branco, ou até mais. Mas ele sempre vai ser visto, em função da nossa história escravista, como um indivíduo inferior àquele branco. Porque nós estamos nessa estrutura social dessa forma. Certo? Uma terceira coisa que nós temos que conhecer é o romantismo. É mais assim, ó. No final do século XIX, há uma disputa muito grande entre o materialismo e o idealismo. São noções um pouco mais abstratas, tá? Mas só lembrar assim, ó, o marxismo, quando ele se organiza no final do século XIX, ele é uma estrutura... Meu Deus! Baixou um helicóptero aqui agora. O marxismo é uma estrutura materialista, tá, gente? E ele vem criticar exatamente o idealismo, exatamente essa coisa assim de ideias descarnadas. A ideia de liberdade, sem necessariamente as pessoas entenderem ou usufruírem de liberdade, a ideia de honra, a ideia de riqueza. O Marx vai dizer, não, tudo isso não existe. O que existe é a vida das pessoas especificamente. Tá? E a última coisa que a gente tem que ver é a revolução, né? No século XIX vive a Revolução Industrial, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, as independências latino-americanas, as unificações europeias, e no final do início do século XX nós ainda temos a Revolução Russa, ou seja, é um período de mudança, de alteração, e essa alteração ela provoca um mal-estar, especificamente nas pessoas conservadoras. Quando as mulheres vão para a rua buscar seus direitos, quando os negros passam a reivindicar a igualdade, quando os trabalhadores exigem diminuição da desigualdade social, quando tudo isso vai acontecendo, as pessoas que estavam nesses locais, vamos dizer assim,
favorecidos da sociedade, elas passam a se sentir profundamente indignadas com essa mudança social. A alteração das coisas provoca o que nós chamamos de mal-estar na sociedade. E esse mal-estar é base da formação do fascismo. Por isso que o fascismo ele é tão excludente e tão conservador. Lá no século XX, como na época de hoje. Ok? Então, só para a gente terminar aqui, olha só, como é que o fascismo interpreta isso tudo que eu disse para vocês? Olha que interessante, aqui eu peguei uma frase do Mussolini. Olha como é que Mussolini se identifica. Ele, né, nesse livro, o jornalista Emil Ludwig pergunta para ele qual é a função do líder num Estado. E aí o Mussolini diz assim, a função primeiro como um pensador e depois como um homem com uma imaginação ricamente desenvolvida. O poeta, o Mussolini vai dizer que o líder de um Estado é como um poeta. O poeta é quase sempre também um profeta, espelho das sombras gigantescas que a futuridade lança sobre o presente. Aí o Mussolini vai voltar lá no Dante, que é um autor da antiga Itália. Dante é o sinal disso, ele pronunciou a libertação da mente que estava prestes a começar, mas em seu aspecto, eu sou diferente de você. Um poeta não é um arauto de uma específica revolução. Olha o que ele diz agora. O caminho a seguir por uma revolução não pode ser previsto com precisão. Seus contornos estão continuamente remodelando-se. Olha como é que Mussolini se diz. Ele se vê como um líder de uma revolução, como um poeta que constrói um novo mundo, como o chefe de um processo de transformação, e tudo isso é exatamente a ligação do século XIX para o século XX, gente. Olha como é que o Hitler se vê, para a gente terminar. Esse aqui é pior ainda, olha só. O Hitler vai dizer o seguinte, o instinto de preservação da própria espécie é a principal causa que leva à formação de comunidades humanas. Ou seja, o Estado só serve para preservar as próprias espécies. Portanto, o Estado é um organismo racial e não uma organização econômica. Olha onde é que ele vai. A diferença entre os dois é tão grande que é incompreensível para os chamados estadistas contemporâneos. É por isso que eles gostam de acreditar que o Estado pode ser constituído como uma estrutura econômica, enquanto a verdade é que sempre resultou do exercício daquelas qualidades que fazem parte da vontade de preservar as espécies e a raça. Ele junta a ideia de raça e a ideia de Estado. Isso é o Hitler. Mas essas qualidades sempre existem e operam através das virtudes heróicas, que nada tem a ver com o egoísmo comercial. Pois a conservação das espécies sempre pressupõe que o indivíduo esteja pronto a se sacrificar. Tal é o significado da fala. Aí ele cita um verso em alemão que quer dizer o seguinte, se você nunca colocar a sua vida em risco, nunca ganhará para você. Esse é um ditado antigo na Alemanha. O que o Hitler mostra? O Hitler une a ideia de Estado à ideia de raça, racismo, e une a ideia de sacrifício dos indivíduos em benefício de uma coisa maior que ele vai criar, que é a ideia de nação. Então, os indivíduos devem se sacrificar, e a partir daí existe essa construção de uma coisa chamada nazismo e fascismo, que é totalmente tributária dessas características que nós vimos no século XIX. Viu, gente? As ideias não saem do nada, elas sempre aparecem como resultado de um processo histórico, e a gente sempre olha para trás para poder compreender o que está acontecendo nos dias de hoje e tirar de lá algumas ideias importantes, certo? Eu vou deixar aqui nessa última telinha, porque agora a gente vai conversar, vai abrir para vocês, e aí nessa telinha vocês já vão vendo algumas das sínteses que a gente tem que fazer para compreender de onde vem essas posturas do fascismo, ok? Ok, Fernando. Vou apanhar muito, não. Ok, Fernando. Certinho, passou dois minutinhos só. Muito bom passar essa tarde contigo aqui, aprendendo mais e mais com você. Agora, nós vamos passar agora para a equipe de introdução problematizadora ao tema, antes de entrarmos para o debate, combinado? Uhum. Ana, vocês viram o que eles falaram na mística? Eles dizem que nos anos 20 e 30, a Liga de Higiene Mental nasceu e o moralismo, racismo e xenofobia. Sob o pretexto da moralidade, aconteceu o chamado negros, mestiços, índios, de raça inferiores. Sua instituição defendeu. Você viu isso, Giba? Ciência e verdades eternas,
o povo não podia examinar, e com isso o pensamento de eugenia vai aos poucos se naturalizar. E sentimento de vergonha ou culpa nessas pessoas tentam colocar. Anos 60, execuções à margem da lei, a segurança vão se multiplicar. E com o esquadrão da morte, nem só criminosos vão matar. Eles podiam sumariamente adversários políticos eliminar? Essa ideologia das classes dominantes diante do povo vai se neutralizar. Colocando-os como justo-ações, o próprio povo vai contaminar. Sem perceber os preconceitos, sua própria morte vai legitimar. Olha só. Você viu mais o que, Giba? O enriquecimento de uma minoria cresce na mesma proporção da cruel miséria do povo, e por isso vão usar policial repressão. Esta é a receita fascista para dominar a população. Nelson está comentando neste livro uma crônica que no Pasquim leu. Mas esse tempo de opressão e fome só lá no passado aconteceu. Ou poderá voltar qualquer dia, se o povo não vigiar quem escolheu. Fascismo, o que é isso? Não existe. Não existe isso. Não existe esse fascismo, não é mesmo, Rogério? Bom, desculpa, é que minha internet está falhando. Então, bom, a questão põe para a turma aqui Rogério, desliga a sua câmera e deixa só o fone, que tá ruim. Bom, então, as questões que a gente coloca Rogério, fecha a câmera. Fecha a câmera, o fone, Rogério. igual você fez ontem. Ele não está nem ouvindo a gente. Rogério sumiu, não estou ouvindo mais nada. Tá, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Melhorou, melhorou. Agora sim, Rogério. Sim, agora sim. Oi? Estamos ouvindo, Rogério. Pronto, desculpa aí que a internet aqui está muito ruim. Então, o que a gente traz de problematização é o seguinte: quais são os elementos da economia, né, da política, do mundo objetivo que levaram o surgimento do fascismo lá no final do século XIX, começo do século XX, estão presentes hoje, né, que a gente pode identificar para dizer que hoje existe o neofascismo. E que elementos subjetivos, simbólicos, né, que também estavam presentes no surgimento do fascismo lá no final do século XX, que a gente pode traçar um paralelo e dizer que hoje a gente está vivendo o neofascismo. Acho que eram essas as questões que a gente queria problematizar para refletir conjuntamente. Gi, pode abrir para a inscrição que a partir de agora as pessoas refletem em cima da nossa ironia e em cima do questionamento, em cima da nossa ironia com as questões da mística. Será que existe esse fascismo? Muito bom, grupo. Gostei demais. Agora, bora abrir para o nosso debate.
nós vamos abrir para 3 pessoas e sugerimos que sejam 3 homens e 3 mulheres. Aí nós vamos pedir que vocês façam inscrições lá no chat, colocando o nome e o estado. E quem por acaso não tiver... Ai, como é que eu falo? Não falar nesses 3, pode interagir lá no chat também, que depois a gente socializa aqui para vocês, tá? Então, bora abrir. Aí, o tempo do debate agora será de 20 minutos, 3 minutos cada fala. Eu ouço... comigo? Eles vão interagir entre eles ou a gente vai ter o momento das perguntas? É comigo? Com você, Fernando. Tá, e aí, então, E assim, eles... vamos fazer em blocos de 3, fazem as 3 manifestações, e depois eu tomo a palavra, e depois a gente pega os 3 e faz de novo? Sim? Você não acha melhor o 6? O 6 e depois... 6? Pode ser. Com vocês. Aí eu vou anotando aqui, porque daí fica mais fácil, tá bom? Tá ótimo. Uhum. Então, bora começar. Samuel, do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Lá na parte da sua fala, se eu não me engano, lá na parte do capitalismo, né, como elemento do fascismo, tu fala que uma das questões que é possível identificar sobre o fascismo é observar a luta entre os países capitalistas, né, a dominar o poder, enfim. Nos dias de hoje, sim, olhando para a nossa realidade, onde que existe essa luta, assim, que tu consegue dar uma luz assim, para a gente observar? Bom, por exemplo, o Brasil, ele meio que se isola, mas de fato a gente não tem uma disputa para dominar hegemonicamente ou a América Latina, enfim, a não ser essa rusga propriamente com a Venezuela, por exemplo. Então, eu gostaria que tu desse uma clareada nessa questão neofascismo aí, de como é que essa luta aí dos países capitalistas para dominar o poder aí. Não sei se eu fui claro na pergunta. Foi sim, fica tranquilo. Certo, Samuel, obrigada. Agora eu vou passar para o Hélio da Bahia. Muito bem, obrigado, Gi. Professor Fernando, mais uma vez, satisfação em tê-lo, sua apresentação fantástica, mesmo saudação a todos e a todos. Mas o que traz aqui minha reflexão nesse momento, o questionamento inicial, nessa linha do que é o surgimento do fascismo. E aí o Samuel me antecipa e já não vou falar mais sobre essa questão do capitalismo, mas uma coisa interessante disso é o simbolismo, né, que você usa o exemplo da bandeira, no vídeo lá, o triunfo da vontade, tem lá a suástica, e aí tem as várias conotações de suástica no Oriente, mas a questão principal, que aí eu acho que o Leonardo de Alagoas até traz um elemento principal, que é agora que eu quero entender contigo. Essa discussão sobre cidadania, patriotismo, nacionalismo, essa coisa toda de, como é que eu posso dizer isso, de definição, de apego mais a essa questão. E aí eu queria ver no fascismo qual esse conceito de cidadania que tanto é pregado por eles, nessa lógica militarista, capitalista, essa função toda, né? Então, traz alguns elementos de discutir para nós. Porque tem uma pergunta que aí eu acho que precisa, por isso que a jornada formativa é exatamente o tema, conhecer para combater, pelas várias conotações de fascismo, as mais diversas, andei fazendo umas curiosidades de leitura, identificando que os conceitos variam-se. E aí chega até uma dúvida aí. Esse negócio é de direita ou é de esquerda? Mas, enfim, o conceito de cidadania nessa lógica de fascismo. Obrigado. Certo, Wellington. Obrigada. Fernando, pediram para você colocar aquela tela aí. Fernando? Você pode... Para colocar a tela, para... Só para... colocar a tela... Na pergunta. Share. Essa aí? Isso, aham. Tá, ok. Estou ouvindo. Mais alguém?
Ô, Gi, eu quero me inscrever. Vai, Larissa. Então, quando o Fernando trouxe, né, sobre a ideia de nação, né, dessa construção da memória pública, né, eu lembrei muito de uma reportagem que eu vi no Brasil de Fato, e quando eles estavam dizendo, né, sobre como o nazismo ele impulsionou o turismo na Alemanha, né? E até hoje, assim, as pessoas têm muita curiosidade, muito fetiche, né, em viver aquela história, reviver aquela história, conhecer os campos de concentração, todo aquele horror que aconteceu na Alemanha, né? E eu associei um pouco isso a essa coisa, né, que você trouxe da memória pública, né? E a Alemanha tem feito um esforço para não ficar alimentando essa história, né? Não fazer as pessoas se alimentarem por essa memória, né? Mas o turismo está aí e tem todos uns passeios que levam as pessoas a conhecerem tudo aquilo que aconteceu, né? Aí trazendo assim para nossa realidade no Brasil, né? Como a nossa história parece que ela não teve essa coisa da memória, né? Porque a gente já passou por muitas situações, né, desde o início do nosso país, assim, e as pessoas não conhecem a história, né, não conhecem as pessoas que foram escravizadas, né, e todos os horrores, as barbáries que aconteceram com o nosso povo aqui, né. Então, assim, eu só para trazer isso, que isso me provocou, né, a construção dessa memória pública aqui no Brasil, ela não foi tão, enfim, tão forte, né, como acontece em outros lugares, né? Parece que a nossa história é cada vez mais superficial para as pessoas. Só queria trazer essa reflexão mesmo e queria te ouvir a respeito disso. Ok? Obrigada. Agora eu vou passar para o Aristides da CONTAG. Fernando, boa tarde. Um grande abraço para tu, tá? Obrigado aí por essa brilhante aula. O problema é que meia hora... Pode escrever? Para uma aula do professor, meia hora é pouco pelo tamanho da abordagem e da profundidade. Eu quero trazer, Fernando, para a tua reflexão, as crenças religiosas, a religião, as religiões. A história de Jesus, ele era um antifascista. Agora, o cristianismo de lá para cá, as divisões que teve, o papado, a Inquisição e outras religiões. Por exemplo, eu sou de tradição católica, mas estudo muitas outras religiões. Por exemplo, a afro. Ela me parece que no sistema capitalista e do fascismo ela é vítima. Agora, o cristianismo, qual a colaboração aí das crenças também nisso? Porque esse conceito de nação forma uma certa crença, mas a crença num Deus, numa divindade, a impressão que me dá é que ela serve o fascismo em alguns momentos. Ou está bem empenhada nesse processo. Gostaria que você refletisse sobre isso aqui com a gente. Certo, Aristides. Obrigada. Agora eu passo para Socorro Silva. Oi, Fernando. Oi, Socorro, que bom te ouvir, que bom te ver. Rapaz, bom é te ouvir, que coisa boa. Muito bom, ver se... Estou muito alegre com o que tu está fazendo. Olha só, eu fiquei desde a aula passada, assim, dialogando comigo mesma, porque você colocou uma coisa e agora quando você apresenta essas grandes raízes, né, colonialismo, capitalismo, da questão do fascismo, você vai trazendo isso, né, nacionalismo, aí eu fiquei dialogando com uma coisa que você tinha falado no encontro passado, que era você dizendo que tem umas nuances no entendimento do fascismo, inclusive considerando essa questão das concepções, né? Essa questão do nacionalismo, do totalitarismo, do conservadorismo, e você fez uma observação que eu fiquei ressoando com ela, porque você disse assim, nem sempre o militarismo está presente. Então, eu queria que você trouxesse um pouco isso agora
E a outra coisa também que você trouxe, e que quando eu fui fazer o dever de casa, claro, né? O estudo dirigido. E aí, no estudo dirigido, eu fiquei numa inquietude também, que eu não sei se vai ser na conversa de hoje, ou se você vai deixar um pouquinho mais adiante, que é quando ele traz aquela questão da violência dos fascistas e a violência dos bolcheviques. Né? Se não for para tratar hoje, tu pode deixar para o próximo encontro, mas eu quero deixar essa questão aí na agulha. Tá? Grata. Certo, okay. Obrigada. Fernando, então foram 6, e aí depois tem mais 2 inscritos. Aí você responde, depois a gente passa para esses 2, pode ser? Pode sim, pode sim. Aí, Fernando, só o tempo. É 15 minutos, tá? Aí não era 2 horas para a resposta? 15 minutinhos. O Aristides disse que tinha que ter mais tempo, eu não sei. Chefe, eu tô... Mas, enfim, 15 minutos para cada um mesmo. Por isso. Empolgação de aluno de primeira aula é essa. Na segunda, eu vou dar mais tempo. 15 minutos por cada pergunta, é isso? Não, é 15 por todas, né? 15 minutos por todos. Tá, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala que... Primeiro, assim, existem várias definições de fascismo, tá? A gente não chegou a olhar todas elas na primeira aula, a gente viu só os tipos de pensamento que se iniciaram para dar conta desse fenômeno chamado fascismo. Nós temos toda uma construção no século XX de teóricos sobre isso, e uma grande parte das vezes eles não concordam entre eles. Tá? Alguns acham que tem que ter uma coisa, outros acham que tem que ter outra. Então, há uma certa disputa, é o que a gente chama na historiografia de mínimo fascista. A gente não conseguiu ainda chegar num rol de características mínimas que um governo ou uma sociedade precisa ter para ser chamado de fascista. Ainda não se chegou nisso, é uma discussão tremenda, porque tem gente que quer tirar um governo, um tipo de governo, tem outros que querem botar outro, e assim vai. Tá? Alguns pontos já estão assentados, os pontos que eu costumo tocar já estão mais ou menos assentados. Essa questão de ser uma disputa entre países capitalistas foi uma primeira interpretação que o Palmiro Togliatti fez naquela época. E ela foi, logo em seguida, rejeitada pelo próprio Trotsky e pela própria situação. Quer dizer, o fascismo não é uma disputa interburguesia. Ela não é uma disputa necessariamente internacional, ela é uma discussão nacional. Tá? O fato de, no século XX, ela ter tido uma expressão imperialista, como houve na Alemanha, né, de dominar a Europa, como houve na Itália, por exemplo, de invadir a África, né? Ela se dava muito mais por conta do momento histórico e do sentimento de superioridade das lideranças naquele momento do que como característica do próprio fascismo. Porque você vai ter essa mesma estruturação em outros países e você não vai ter esse caráter de guerra internacional. Entendeu? Por exemplo, você chega no Brasil, você vai encontrar as ideias do integralismo brasileiro, que é o nosso, ou seja, o primeiro momento do nosso fascismo. E você vai olhar lá, eles não têm nenhum interesse, efetivamente, em expandir o Brasil para fora. Né? Então, esse foi, eu julgo que foi um erro que o próprio Palmiro Togliatti depois se desculpou, né, de ter dito, olha, é uma questão de disputa entre as burguesias, nós não temos que nos meter, porque foi isso que aconteceu. Como ele interpretou originalmente que era uma disputa entre duas burguesias, os partidos de esquerda não acharam que precisavam combater isso de imediato, acharam que era melhor deixar as burguesias se destruírem, entendeu? E quando eles viram, sobrou para nós, e aí foi tarde demais, entendeu? Uma coisa, eles vão vir para cima de nós aqui, mano, eles não iam brigar entre eles lá, né? Então, eu acho que é uma questão assim, não é uma característica essencial que você tenha esse imperialismo, e no Brasil hoje, no mundo hoje, você não tem isso, tá? O que você tem no mundo hoje, nem os Estados Unidos querem dominar mais território, nem a China, nem... Não, o que o pessoal quer discutir hoje não é mais território, mas é espaços econômicos, né? E por espaços econômicos, aí sim eles estão brigando, os Estados Unidos estão controlando seus mercados, proibindo empresas chinesas de chegar lá, o Trump só faz negociação com o Brasil na base da migalha, o que ele puder tirar do nosso agronegócio para favorecer o país dele, ele faz. Então, assim,
hoje a gente não trabalha mais com essa questão geopolítica no sentido das fronteiras, mas no sentido dos espaços econômicos. A segunda pergunta era sobre o conceito de cidadania, né? E eu acho que a gente está fazendo uma confusão entre o conceito de cidadania e o conceito de nacionalismo, né? Cidadão e nacional são coisas diferentes. Por quê? Porque o conceito de cidadania ele é definido por uma série de direitos, por pressupostos legais. O cidadão é aquele que o Estado tem a obrigação de defendê-lo, de protegê-lo, de ampará-lo, e essas obrigações estão, em primeiro lugar, no corpo de direitos naturais que o ser humano tem, que vem lá do século XVIII, mas, em última instância, nos direitos humanos e nos tratados internacionais que determinado país é signatário. Então, quando a gente fala de cidadão, a gente fala num corpo de direitos, num grupo de direitos que está estabelecido em lei. Quando a gente fala em nacionalidade, ou seja, nação, o indivíduo se sentir pertencente a uma nação, a gente está falando de uma ideia bastante difusa e não necessariamente de direitos concretos pré-estabelecidos. Quem define o que é nação e o que não é nação, quem participa e quem não participa, são os indivíduos que são detentores do poder no momento em que esse processo está se dando. É por isso que no Brasil, por exemplo, do século XIX, quando a gente tem o nosso processo de independência, lá em 1822, se você perguntasse para as pessoas quem era brasileiro, quem não era brasileiro, os escravos estavam fora. Porque a construção da ideia de nação não trazia a ideia de escravo, né? Se você perguntasse, por exemplo, para o Mussolini se as mulheres fazem parte da nação italiana, fazem, mas assim, é só parte assim, assistente, entendeu? Parte secundária, elas não têm direito de discussão, não têm direito de se manifestar, né? Então, quem vai dar a condição de quem faz parte ou não de nação é quem está operando no momento que essa noção está se construindo, quem está operando as capacidades de Estado para organizar a memória pública, né? E é por isso que eu lembro de alguns e não lembro de outros. Então, não vamos confundir essas duas coisas. A ideia de cidadão e a ideia de nação. São coisas, inclusive, excludentes, tá? Porque o fascismo vai viver da ideia de nação, mas vai esconder a ideia de cidadania. Porque, para o fascismo, as pessoas não têm direitos. Os indivíduos têm apenas obrigações para com a pátria. Você entendeu? Tem obrigações para com esse coletivo maior criado. Aí, se você parar para pensar assim, tá, mas esse coletivo é o quê? Eles não têm explicação. Se você chegar para qualquer fascista e perguntar o que é ser brasileiro, pergunta para qualquer um deles. Junta 10 numa mesma sala e pergunta o que é ser brasileiro. Vão sair 10 respostas diferentes. Porque a ideia de nação é assim, ela é vazia de sentido e cada um interpreta ela conforme os seus próprios interesses e os seus próprios sentimentos. Para algumas pessoas é usar verde e amarelo, para nós, por exemplo, de esquerda, é não ver nenhum dos nossos concidadãos passando fome. E aí tu vê a diferença que é a nação para Bolsonaro e a nação para Lula, por exemplo. O Brasil de Lula era um Brasil gigante. O Brasil de Bolsonaro é um Brasil pequenininho. Quem usa vermelho não participa, quem participa de organizações coletivas não é brasileiro, quem ganha Bolsa Família não é brasileiro, quilombola não é, indígena também não é. Você percebeu que ele vai diminuindo o Brasil por essa noção de nação? E isso é essencialmente a causa da existência da nação. A ideia de nacionalismo é sempre excluir pessoas. Há nacionalismos mais abrangentes e há nacionalismos mais elitistas. No caso, o fascismo é um estilo de nacionalismo extremamente elitista, tá? Então, cuidado com essa colocação. A pergunta final dizia assim, mas ela é uma questão, é uma ideologia de direita ou de esquerda? De direita, gente, isso é indiscutível, tá? De direita por quê? Porque ela é imprescindível do capitalismo. Não existe fascismo sem existir capitalismo, né? E nós, na esquerda, exatamente o que nós lutamos se não pela modificação da ideia de capitalismo, pelo menos pelo seu controle, pelo seu processo de domesticação, né, bastante acirrado. Então, assim, indiscutível que é de esquerda. Agora, cuidado. Autoritarismos existem na esquerda, na direita, no centro, na ré, para frente, dentro da tua casa, na casa do vizinho, entre cachorros, entendeu? Tem para todos os lados. Mas fascismo é de direita, tá ok? A Larissa falou da questão da memória pública na Alemanha, né? Turismo ou pedagogia. Deem um Google agora e vocês vão ver as montagens que um artista alemão fez das fotos de que algumas pessoas completamente doidas
faziam nos campos de concentração. As pessoas iam visitar os campos de concentração. Vocês podem procurar isso no Google agora, porque saiu agora há pouco a notícia, eu vi agora de manhã. As pessoas iam nos campos de concentração e tiravam fotos loucas, entendeu? Fazendo cara de biquíni, fazendo pulinhos, brincando, não sei o quê. E aí o artista alemão, ele pegou as fotos das pessoas e criou uma montagem. Olhem as montagens que ele fez e vejam o tamanho da porrada que ele dá nas pessoas. E aí eu quero trabalhar um pouquinho com a questão da memória pública na Alemanha. A Alemanha obriga todos os seus alunos, os seus cidadãos, a conhecerem os campos de concentração. Ela não quer acabar com a memória do campo de concentração, de jeito nenhum. Ela quer ensinar para as pessoas que aquilo aconteceu. Parte da forma pela qual a Alemanha conseguiu se curar da ferida do fascismo foi exatamente olhar para dentro de si, ver a monstruosidade que a sociedade dele produziu e ensinar para todo alemão que aquilo pode acontecer de novo e que nós temos que trabalhar essencialmente as questões sociais dos direitos. Então, na Alemanha, a memória não é escondida, a memória pública ela é dilacerada. O processo de cura deles foi assim, foi enfiar o dedo na ferida e esgaçar. Tem muito texto do Habermas, por exemplo, sobre isso, sobre o trato da memória pública. Então, o que nós temos que ver é, a memória pública é tratada como fonte de turismo, mera e exclusivamente uma questão de enriquecimento financeiro, me traz tantas pessoas, ou ela é tratada de uma forma pedagógica. E se ela é tratada de uma forma pedagógica, não é turismo, né? Por mais que as pessoas estejam indo lá visitar. E esse artista, que eu pedi que vocês olhassem as fotos, o que ele está fazendo é exatamente isso, é chocando as pessoas nesse sentido. A memória pública dos campos de concentração, a visitação, os museus, eles são para te dar uma dimensão da monstruosidade do ser humano, e não para ir para lá e fazer fotinho, festinha e carinhas e bocas para conta disso, entende? Então eu vejo isso dessa forma, né? Quando tu disse assim, o objetivo é não alimentar a memória do fascismo, pelo contrário, o objetivo é alimentar sim e mostrar para as pessoas. Por exemplo, na Itália, existem uma série de monumentos que foram criados às vítimas do fascismo italiano. E aí, a partir da década de 70, quando o neofascismo começa a aparecer, esses neofascistas destruíam os monumentos, quebravam os monumentos, pichavam os monumentos. Sabe o que as pessoas que construíram os monumentos faziam? Colocavam uma placa no monumento quebrado. Eles não arrumavam o monumento. Eles iam lá na data da quebra e colocavam uma outra placa de ouro e reinauguravam e diziam: aqui está a prova de que nós ainda não conseguimos superar a monstruosidade daquele momento. Então você tinha dois momentos de lembrança. O momento da construção do monumento e o momento da quebra do monumento, porque nós ainda não estamos em condição, como sociedade, de entender exatamente o que era aquilo. Então tem vários monumentos na Itália que tem várias placas de reinauguração. É o respeito pela memória pública, é o trabalho pedagógico da memória pública, que aí sim eu acho que tem muita razão. No Brasil, nós não fizemos uma justiça de transição, entendeu, Larissa? Nós trabalhamos muito mal com a nossa memória, mas você diz assim, a memória pública no Brasil é fraca. Não é fraca, não. É forte, tacas. Só que é uma memória pública elitista, branca, machista, urbana, que nos faz lembrar de Tiradentes, não faz lembrar da Conjuração Baiana, da Revolta dos Alfaiates, que não faz nos lembrar das revoltas do Pará, que não faz nos lembrar das revoltas em Pernambuco. Você entende? É uma memória, é um trabalho de memória que nomeia com o nome de generais a escolas, teatros de ruas, e não com o nome das pessoas que morreram torturadas lutando contra esse processo de democracia. Vocês na CONTAG trabalham memória pública quando vocês vão lá e falam da Marcha das Margaridas e trazem essas figuras de volta. Por quê? Porque eu preciso que isso seja visto. Isso é feito pelo Estado? Não. Alguém no Estado contatou vocês na CONTAG para dizer assim, olha, nós queremos dar o nome dessa ponte aqui a Margarida. Dá para fazer? Não, não dá. Por quê? Porque a memória pública no Brasil é muito controlada, muito controlada. E agora há pouco no Brasil e no mundo, vocês viram os estudantes começando a quebrar os monumentos, lembra? Atacaram os monumentos lá nos Estados Unidos, os monumentos em homenagem aos racistas, começaram a fazer isso no Brasil. O que é isso? Isso é a forma visível da discussão da memória pública, né? Aqueles que são ignorados, aqueles que não têm voz, estão começando a utilizar o vandalismo como demonstração da sua inquietude e da sua falta de canais de comunicação com o Estado. Num Estado num Estado sem estar doente como o nosso,
existiriam canais de comunicação entre essas pessoas, como, por exemplo, a Comissão da Verdade foi um deles. Mas o que o governo Bolsonaro fez? Fechou a noção de memória, trancou tudo, basta ver o que aconteceu na Fundação Zumbi dos Palmares, basta ver o que aconteceu no Ministério da Cultura, que agora nem ministério mais é. Então você fechou tudo isso e você está tentando reconstruir a memória pública, e as pessoas de baixo que não são ouvidas estão começando a romper com isso. O Aristides falou em religião, cristianismo. Aristides vai ter uma aula, se não me engano, mais lá na frente, uma aula só sobre isso, tá? Mas eu vou te dizer duas coisas assim. Obviamente, o Cristo não era antifascista, porque o fascismo na era dele não existia. Mas você tem razão. Parte da filosofia que Cristo trouxe, e eu falo Cristo, não falo a Igreja Católica, porque elas não são coisas semelhantes. Esse cristianismo inicial, a filosofia essencial dele é a filosofia da inclusão. Se você lê todas as passagens de Cristo, ele está sempre incluindo as pessoas, incluindo as prostitutas no campo das pessoas que mereciam ser ouvidas, incluindo os cachorros sarmentos no campo daqueles que precisam ser cuidados, incluindo seus companheiros no campo daqueles que precisam ser alimentados. O objetivo dele é sempre inclusão, enquanto que o objetivo essencial do fascismo é sempre exclusão. O grande problema que nós estamos vivendo hoje no mundo é que nós temos todo um rol de religiões ou de seitas e tal, que busca essencialmente a exclusão. E aí, gente, eu escrevi há um tempo atrás um texto sobre isso, né? Porque as religiões afro, elas também são organizadas na base da inclusão. Quem já visitou um terreiro de Umbanda sabe, todos comem da mesma comida, todos fazem a mesma comida, os orixás trabalham sempre com as mesmas vamos dizer assim, os mesmos ingredientes, as mesmas cores. Os processos de inclusão se dão de forma muito clara, tanto que assim, quem faz parte de uma comunidade de Umbanda sabe que são filhos de santo, todos eles, né? Só a hierarquia especificamente qual a mãe ou o pai de santo, o resto é todo mundo igual. E essa perspectiva, especialmente nas comunidades mais pobres do nosso Brasil, se você for olhar como é que funcionava o Rio de Janeiro na época, dava uma cor muito importante de inclusão social. E o que nós temos hoje é o ataque a essa inclusão social por meio desse evangelismo neopentecostal. Eu chamo de evangelismo do lucro, né? Porque a gente não pode esquecer que tem uma galera muito forte que é evangélica e que não compartilha desse tipo de coisa. Se você for olhar os luteranos, os calvinistas, né, que não compartilham esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando usa o termo evangélicos e sempre lembrar que são esses neopentecostais do lucro, tá? Mas a gente vai ter uma aula só para falar sobre essa questão de religião e como essa ideia de mito chega na política, ok? A Socorro vem trazendo duas coisas bem interessantes, né? A primeira que ela pergunta é sobre a presença ou não do militarismo nessa questão do fascismo. Aqui eu quero tomar um pouquinho de cuidado, porque militarismo não quer dizer exército. Exército é uma instituição que se subordina ao poder civil através de espaços constitucionais de ação social. Ponto. O exército tem uma causa de existir, uma razão, tem um determinado orçamento, seus participantes têm um limite de ação, podem ser comandados por determinadas pessoas e tudo isso está dito em lei. O problema é quando o exército extrapola essa estrutura e passa a exercer funções que não são deles dentro do espectro da democracia, da República Democrática que nós temos no século XX. E é o que acontece especificamente com o nosso exército hoje. E é o que aconteceu, por exemplo, com o exército espanhol na época do Franco. É o que aconteceu com o exército português na época do Salazar. É o que aconteceu com o exército brasileiro na época do nosso regime militar. Fernando, por que você não falou dos dias de hoje? Porque hoje o que está acontecendo é algo ainda pior. Hoje o que está acontecendo é o que o Michel Mann chama de paramilitarismo. Ou seja, hoje nós temos a sociedade civil, ou uma parte dessa sociedade civil, achando que podem vestir umas calças camufladas, botar umas boinas estranhas, cantar uns hinos e gritar algumas coisas e se colocar em forma, e a partir daí eles podem agir violentamente contra os outros. Aqui em Brasília aconteceu isso lá na Praça dos Três Poderes. Estava acontecendo isso lá quando a Sara Giromini, aquela, estava lá com os 300, um bando de gente fardada, metida a soldadinho, achando que por eles amarem o Brasil, defenderem o Brasil, eles podem espancar as pessoas
atacar os enfermeiros que estavam lá. Então, o que acontece no fascismo, e o Michel Mann chama muita atenção, pro Michel Mann, inclusive, essa é a característica central do fascismo, é a ideia da sociedade civil se constituir como uma ferramenta do processo de coerção do Estado. É como se as polícias e o exército perdessem o monopólio da violência que eles têm, né? Um policial pode te encher de porrada, porque ele detém o monopólio de poder do Estado e você não. A gente discute os limites disso, mas veja bem, quando um policial mata alguém, ele é processado por abuso de autoridade. Se você matar alguém, é homicídio, entendeu? Então, os policiais, o exército, eles têm esse monopólio. Só eles podem exercer a violência. O que acontece no fascismo é que os apoiadores dos fascistas passam a exercer a violência por intermédio dessa ideia e dessa noção de pátria. Ou seja, eles começam a se vestir, e essa noção de paramilitarismo é que é essencial para o fascismo. Não necessariamente o militarismo, não uma instituição como o exército forte, mas as pessoas empoderadas se achando partícipes do Estado. A segunda coisa que a Socorro pergunta, que é muito interessante, é assim, se a gente condena a violência fascista, né, uma violência social, estabelecida com o objetivo de uma transformação do Estado, por que a gente não condena a violência bolchevique, que é exatamente uma violência social com o objetivo de transformação de um Estado, né? E esse argumento é um argumento muito parecido com o argumento que a direita faz. E a direita, para chegar e dizer que o fascismo, na realidade, é algo de esquerda, né? Para dizer que o Stalin e o Hitler eram iguais, para dizer que o Lula e o Bolsonaro são iguais, porque, afinal de contas, qual a diferença entre você mobilizar as massas como o Bolsonaro faz e mobilizar as massas como o Lula faz? E eu acho que a melhor resposta para isso é assim, vem pelo Marx, né? O Marx ele vai dizer o seguinte, que para o processo de transformação social é sempre necessário violência, porque os indivíduos não saem dos seus espaços de acomodação cultural e social através da construção dos tempos, sem que haja, obviamente, um incômodo para ele. E qualquer tipo de incômodo é uma violência. Pode ser uma revolução sangrenta, como pode ser também, num canetaço, tirar os direitos de fulano e de Beltrano. Mas o que o Marx dizia é o seguinte, olha, quando a sociedade está em condições já de ser transformada, ou seja, quando as condições materiais permitem a transformação, a violência é mínima. Quando as condições materiais não permitem ainda a transformação, se houver uma tentativa, a violência tem que ser cada vez maior. Então, gente, isso é uma das diferenças entre o marxismo e o leninismo. Porque o Marx dizia que só era possível fazer uma revolução quando as condições materiais estivessem presentes. E aí a violência seria um momento extremamente curto, em seguida haveria o processo de reorganização social. E o Lenin vai dizer que não, que é necessário lutar-se politicamente pela mudança. E essa luta política pela mudança, ela gera violência. Ela gera um processo de atrito. Então, Fernando, se ela gera um processo de atrito, qual é a diferença entre ela e a mudança que os fascistas querem fazer e a violência que eles estão colocando? Aí a resposta é muito simples. A grande diferença aí são os objetivos. Enquanto que as revoluções socialistas sempre procuraram serem inclusivas, e a gente pode depois discutir como é que isso aconteceu na União Soviética, especificamente sobre Stalin e sobre os outros líderes soviéticos, mas desde o início sempre foi incluir pessoas, e não há nenhum argumento contra essa inclusão, porque mesmo que você admita que o Stalin foi bastante sectário, ele ainda assim foi muito mais inclusivo do que o regime dos czares era antes. Então, assim, a Revolução Russa, por mais que a gente critique, ela incluiu uma quantidade imensa de pessoas dentro do Estado. Enquanto que os fascistas, o objetivo deles é exatamente o contrário, é obter essa violência social para excluir a maior parte das pessoas do controle desses meios financeiros, desses meios econômicos, dessas condições de direito, né? E aí você pode discutir, mas do ponto de vista ético não é a mesma coisa? E aí, de novo, a gente vai para Marx, né? A ética é o refúgio das pessoas que não querem falar de história, né? Então, assim, eu fico criando valores dentro da minha cabeça que não são valores materiais especificamente, tá? Então, é uma questão de se perguntar quais os teus objetivos. Nesse sentido, eu acho que está a grande diferença entre essas duas coisas. Mas eu acho que a gente vai falar disso mais adiante,
quando a gente for analisar os próprios regimes fascistas, ou seja, onde é que eles se colocaram, como é que eles funcionaram em cada um dos lugares, você vai ver que é indissociável a violência da transformação. A natureza é assim, as coisas são assim, a transformação ela é sempre violenta, ela é sempre dolorosa para alguém. Tá? Temos mais 2 perguntas? É isso? Ou não temos mais tempo? Então, professor, eu gostaria... A gente vai agora interagir aqui um pouco com o chat, porque tem algumas perguntas que foram colocadas lá. Gi, beleza? Contemplado, viu? Quem falou? Daniel aqui. Tá, Contemplado, beleza. Viu? Teve uma parte aí que já foi contemplado. Muito obrigado. Beleza, professor. Aliás, beleza, Fernando. Muito sabiamente, uma companheira trouxe aqui no chat que, de fato, seria ingenuidade nossa considerar que a gente teria, né, acesso a uma aula, como ela colocou, dessa natureza nas escolas tradicionais. Então, gente, aqui no chat tem muitas, né, pessoas que trouxeram algumas questões, umas parabenizando o Fernando, o enfoque. Eu selecionei algumas para a gente destacar aqui, né? Todas são muito importantes, mas é por conta do tempo, então vou trazer algumas que estão mais relacionadas com esse momento que a gente está tendo agora. A Geise Mara fala: Fernando, show, grandes expectativas nessa jornada. O Edvaldo, o primo, né, da FETAENG. Parabéns, Fernando Horta. Tive o privilégio de ter participado de uma aula sua em Bauru no ano passado, no curso da Enfoque Região Sudeste. O Gilberto, né, Gilberto Viegas, traz que a apresentação do Fernando foi excelente e nos trouxe informações muito valiosas. O Leonardo, né, Leonardo de Alagoas, trouxe aqui que ele gostaria de ouvir mais sobre o conceito de cidadão. Tereza Raquel, do Piauí, ela traz que gostaria que Fernando trouxesse alguns exemplos de movimentos revolucionários na história de combate ao fascismo. É isso, Fernando. Então, a gente tem ainda mais 2 inscrições, que é Rogério e Daniel, e depois Fernando terá mais 5 minutos aí para se reportar a essas participações. Beleza, gente? Cláudia, eu me inscrevi também só para uma pergunta, meu bem. Certo. Cláudia, o Daniel acabou de responder aí que ele já foi contemplado. Então, aí vamos para o Rogério e para a Lorena. Beleza, gente. É isso aí. Rogério, depois Lorena. É isso. Deixa eu perguntar aqui. Essa pergunta sobre o conceito de cidadania, é essa que o Daniel disse que já foi contemplado ou a gente vai falar nele de novo? É essa que eu queria saber. Mais alguém perguntou ou essa foi a pergunta que o Daniel... Isso foi o Leonardo, né? Alô? Oi. Fala, Daniel. Fernando, eu fui contemplado na questão do simbolismo e também na parte que a professora Socorro fez a indagação sobre o texto que a gente leu, essa questão de violência fascista e bolchevique. Eu fui bem contemplado. Obrigado. O texto, a gente não trabalhou o texto especificamente, até eu queria ter colocado mais, mas assim, as perguntas que eu fiz naquele texto é exatamente para a gente entender o que era o Popolo de Itália, né? Ou seja, o jornal que é utilizado pelos fascistas, e aí vocês perceberem como o controle sobre os meios de comunicação é parte integrante do processo de construção das forças políticas. Não é por isso, não é por conta de outra coisa que as igrejas neopentecostais todas têm televisões, têm rádios, que a burguesia sempre se organizou através do controle das rádios, das televisões, né? E que os trabalhadores sentem uma dificuldade monstruosa para construir um canal de comunicação próprio. E que agora esse neofascismo, uma das coisas que ele faz é o controle exatamente desses canais de comunicação via redes sociais. Assim como lá no início do século XX, o Mussolini achou por bem criar um dos muitos jornais que foram criados para lançar suas ideias. Assim como, por exemplo, a Revolução Russa só começa a acontecer quando os revolucionários exatamente começam a construir, escrever jornais e conversar com os proletários, né? Então, o controle da informação é muito importante. E essa oposição direta entre a violência fascista e a violência bolchevique, essa oposição que aparece no texto,
ela é muito mais retórica do que real, tá? Houve o chamado Biênio Rosso, se você procurar por esse termo, Biênio Rosso, que é o período que eles chamam antes do fascismo, tá? Que são 2 anos entre 1918 e 1920, em que você tem uma quantidade muito grande de greves, de tomadas de fábrica, de movimentações de partidos de esquerda em função da crise do final da Primeira Guerra e do florescimento dessas ideias de transformação social. Então, algumas pessoas dizem que esse biênio rosso é a causa do fascismo. E é isso que o fascismo diz. Nós estamos aqui contra a violência que os bolcheviques provocaram. Mas se você for olhar o que foi o biênio rosso especificamente e o que é a violência fascista, vocês vão ver que eles são de naturezas completamente distintas. É mais ou menos assim: você me dá um tapa na perna e eu te dou um tiro na cara, você entendeu? É mais ou menos essa relação. A violência fascista, a violência dos meios de Estado, ela é extremamente brutal, seletiva, sectária, enquanto que a tomada de fábricas que era feita pelos bolcheviques não incorporava nenhum tipo de violência que não sobre a materialidade, sobre as questões das fábricas, não sobre as pessoas, né? Então havia uma diferença simbólica bastante significativa aí. Então, as 2 perguntas que foram feitas. Primeiro, o conceito de cidadania. Gente, o conceito de cidadania ele surge lá na Revolução Francesa, tá? Tem um livro muito legal, José Murilo de Carvalho. Procurem aí na internet José Murilo de Carvalho, A Cidadania Brasileira. Tá? José Murilo de Carvalho é um dos grandes historiadores. Ele não é historiador por formação, mas ele é historiador pela produção dele. Tá? Ele tem alguns livros fantásticos da transição do Império para a República, o início da formação da República Brasileira, mas ele escreveu esse livro, A Cidadania Brasileira, para contar como acontece, como surge a formação, como aparece a ideia de cidadão brasileiro. Isso através das leis, através da Constituição e através da cultura. É um livro muito legal, ele está aberto na internet, em PDF livre, vale a pena dar uma olhadinha. Tá? No campo internacional, a ideia de cidadania é totalmente derivada da Revolução Francesa. Quando você chega lá e vê a Declaração dos Homens, né, a Declaração Universal do Homem e do Cidadão, aquilo lá constrói o início do preceito de cidadania. Né? A partir dali está construído o conceito de cidadão. Esse conceito vai se ampliando no século XIX e no século XX. O século XX coroa isso com a Declaração Universal dos Direitos, dos Direitos Humanos. Né? Quando sai a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós ampliamos a ideia de cidadão. Porque sempre o cidadão estava ligado a um Estado. Então, ele era cidadão italiano, então acometia a ele uma série de direitos que o Estado italiano dava. Mas se ele estivesse nos Estados Unidos, antes da concepção de direitos humanos, ele não tinha direito, porque ele não era cidadão americano. Depois que os direitos humanos se organizam, começou a existir o respeito a essa figura chamada ser humano, que ele tem determinados direitos em qualquer lugar do mundo. E todo o século XX nós construímos isso. O século XXI veio desmontar isso. Né? Desmontou essa ideia. Então, por exemplo, parece que as populações africanas que saem da África para tentar chegar na Itália e morrem no Mediterrâneo não tem direitos humanos. E aí nós temos fotos chocantes, como aquela do menininho morto na praia. Se vocês pegarem aquela foto até hoje, ela me causa absurdos. Por quê? Porque aquilo ali é a demonstração de que a nossa sociedade do século XX falhou. Falhou porque aquela criança não teve os direitos necessários de vida que nós defendemos tão fortemente. Tá? Mas essa construção de cidadania, ela se dá ao longo do século XIX, sobre a égide, sobre o apoio das percepções liberais. Ela tinha que ser aumentada na percepção socialista, porque, por exemplo, nós de esquerda gostaríamos de colocar no conceito de cidadania o direito ao trabalho, o direito à alimentação, o direito à educação, que são coisas que no conceito de cidadania não estão colocadas nesse momento. Os direitos básicos são direito de ir e vir, direito de livre expressão, direito de livre crença, né? O que mais? Direito de inviolabilidade do seu corpo. Então, assim, esses são os direitos liberais clássicos, mas nós, de esquerda, gostaríamos de colocar o direito ao trabalho, direito à alimentação, direito à maternidade assessorada pelo Estado, que é uma coisa que as mulheres vêm pedindo há muitos anos e que parece que é um presente que determinados governantes dão para as mulheres, quando na realidade devia ser uma coisa
meio consensual. Então, a gente gostaria de alargar isso. E o que a gente está vendo no século XXI agora é que está havendo uma diminuição drástica desses direitos. Cada vez menos, através do neoliberalismo, o Estado tem direito, tem deveres para com as pessoas. A ideia do neoliberalismo é exatamente esse. Nós vamos acabar com a questão da saúde, porque quem não tem dinheiro não vai ter saúde, não vai ter educação, não tem direito a acesso à terra, não tem direito à polícia, e assim nós vamos diminuindo os direitos dos indivíduos e indo no caminho contrário do que foi o caminho do século XX. E eu acho que o fascismo ele cresce também por conta disso, porque o fascismo ele quer menos cidadãos e mais indivíduos nacionais, entendeu? Mais a ideia de nação, as pessoas apaixonadas pelas cores e pelos símbolos, e menos cidadãos conscientes dos seus espaços, dos seus direitos e dos seus processos políticos de reivindicação. Mais violência e menos canais de comunicação. Essa é a lógica do fascismo que era no século XX e é a mesma lógica que está imperando hoje no Brasil, por exemplo. Tá? A última pergunta é exemplos de movimentos antifascistas. Assim, nós temos 3 grandes modelos de luta contra o fascismo, tá? E os 3 modelos de luta contra o fascismo, eles só funcionaram por causa da violência. O primeiro desses modelos é nós, brasileiros, chamado Getúlio Dornelles Vargas. Ele é apoiado no golpe, quando ele dá lá o golpe de 30, ele é apoiado pela TFP, Tradição, Família e Propriedade, que a gente conhece muito bem, que é uma ala, vamos dizer assim, fascistoide dos donos de terra brasileiros. A partir dali se constrói no Brasil a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era o integralismo brasileiro, que era exatamente uma cópia do fascismo italiano. E ele apoia o Vargas em 37, quando o Vargas dá o golpe do Estado Novo, ele apoia. E então ele pensou, como nós apoiamos o Vargas, o governo Vargas, de 37 a 45, que é uma ditadura, vai ser uma ditadura fascista. Só que o Vargas, o que ele faz? Ele recebe o apoio e depois coloca na ilegalidade a Ação Integralista Brasileira e o Partido Comunista, a Aliança Nacional na época, todos na ilegalidade, e ele vai dizer, olha, nós precisamos de uma ideologia nacional, ideologias estrangeiras não vão entrar aqui. Então o Vargas usa a violência de Estado para barrar o fascismo no Brasil, e ele barra. O segundo modelo de vitória sobre o fascismo é dos Estados Unidos, tá? Através do Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt vê surgir o fascismo lá, e ele usa imediatamente as relações de Estado para proibir e criminalizar os movimentos fascistas. Literalmente, sem ouvir nada, criminalizou e botou no lixo. O terceiro exemplo de sucesso da luta contra o fascismo vem da Inglaterra. Se você botar agora no Google aí a Batalha de Cable Street, se você botar assim, Cable Street, C-A-B-L-E, Cable Street, você vai encontrar uma série de informações sobre o momento em que o fascismo inglês é derrotado. E ele é derrotado na base da porrada mesmo, viu, gente? As populações mais pobres, nas docas, com apoio de judeus, com apoio dos partidos comunistas e socialistas, com apoio das mulheres que estavam lá, saíram na porrada com os fascistas e na porrada com a polícia que estava apoiando os fascistas e botaram os caras para correr. Tá? E aí o fascismo não se criou lá. Agora, não quer dizer que o governo ou a Inglaterra do Churchill não seja racista, não seja imperialista, não seja agressiva militarmente, entendeu? Ela só não é fascista, mas uma série de outras coisas ela traz também. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque tem muita gente que luta contra o fascismo, mas não interessa a essas pessoas, ou pelo menos elas não têm o objetivo de construir uma sociedade inclusiva. Elas só estão lutando contra o fascismo porque o fascismo é contra seus próprios interesses, como fazem hoje, por exemplo, no Brasil, os liberais. Aí você está vendo lá o PSDB declarando absurdos do Bolsonaro, o Guedes já com uma perninha fora do governo, né, o movimento do Somos 70% juntando lá artistas e não sei o que. Você vai olhar, tem muita gente ali que é liberal, que está lutando contra o fascismo nesse momento, mas não tem um projeto de sociedade como nós de esquerda temos. Então há que se ter um certo cuidado, porque nem todo mundo que luta contra o fascismo luta do nosso lado, entendeu? A nossa união é meramente conjuntural nesse momento. Então, tomamos um pouquinho de cuidado. No restante, gente, há sempre processos de resistência contra o fascismo que a gente pode olhar um a um depois, mas é um troço bastante longo. Em cada um dos países há resistências e há tentativas de supressão dessas relações fascistas, mas acabam não sucumbindo, porque existe uma série de resistências que acontecem mesmo dentro dos regimes fascistas, mas nós não vemos como movimentos de sucesso, né?
a notícia ruim é isso. Não se consegue vencer o fascismo, ou pelo menos não se tem notícia de o fascismo ser vencido por meio eleitoral, democrático, e não se tem notícia de vencer o fascismo sem necessariamente a violência. Vamos lembrar que a Segunda Guerra é exatamente isso. É o momento chave, ápice, onde Estados Unidos e União Soviética, junto com a Inglaterra, resolvem encarar militarmente aquela monstruosidade que tinha sido criada no meio da Europa, ou seja, se utilizou uma guerra para resolver a questão do fascismo e nem assim resolveu, porque nós estamos brigando com ele até agora. Essa porcaria, gente, é perigosa, é complicada, tá? Mais alguma coisa? Lorena? Oi, Fernando, boa tarde, tudo bem? Oi, querida, que bom te ver. Bom te ver também, bom te rever, né? Então, eu pensando em tudo que você veio trazendo, veio falando, e vendo o que está acontecendo no Rio agora, eu vejo que ele casa com tudo que a gente está conversando, ou uma parte, mas fica como um exemplo nítido do que é esse fascismo que quer ser implementado no Brasil, quer ser implantado no Brasil. Porque nós temos um político midiático, que é o Witzel, né? Que é um ex-juiz federal que não tinha uma vida política e surge das trevas, como diz um professor meu. Um pastor neopentecostal, que é o pastor Everardo, que as boas línguas aqui em Minas ainda contam que ele foi pago para poder fazer perguntas bobas, né, e levianas ao Aécio, na época da candidatura, para poder ajudá-lo. E nesse conceito todo, a pregação de família, né, é muito grande. Que apesar de toda essa loucura que o Rio de Janeiro vive, todos eles pregavam a boa e sensata família, o que seria a dita família brasileira, dentro dos moldes, vamos dizer assim, ainda bolsonaristas e fascitoides. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso vem permeando a todos os boletins, os noticiários no momento, e ao mesmo tempo que eu sei da importância disso para a nossa questão política, porque é um foco de fascismo que está ali implementado, ao mesmo tempo eu vejo que isso é uma barreira de fumaça para poder dar uma parada nas investigações de algumas coisas da família, sabe? Eu queria ver um ponto de vista seu. O que acontece no Rio hoje são três coisas ao mesmo tempo, tá? Primeiro, uma disputa dentro das linhas fascistas. O Bolsonaro tem três grandes inimigos eleitorais para 2022, excluindo o Lula, tá? Dentro das hostes da direita, ele tem três grandes inimigos, que é o Moro, o Dória e o Witzel, tá? E o que ele está fazendo agora é eliminando o Witzel. Isso a gente viu acontecer na Alemanha, na chamada Noite dos Cristais, quando o Hitler vai lá e vai matar o Rommel diretamente, porque era o chefe da Eu lembrei bem disso, Fernando. Então, assim, é uma disputa interna dentro deles, entendeu? E quem tem maior poder levou, porque certamente o Witzel sabe de um monte de falcatrua e canalice da família Bolsonaro, mas ele não pôde falar a tempo, ele foi atacado antes, colocado abaixo. Isso aconteceu no Brasil naquele momento, lembra que a Rosiana Sarney foi colocada para baixo pelo Serra, naquela disputa eleitoral lá atrás, que o Serra fez uma operação da Polícia Federal para encontrar não sei quantos milhões em dinheiro com ela, e aí assim, ela que vinha uma das possíveis candidatas para a presidência da República foi literalmente abatida. É o que está acontecendo agora com o Witzel, tá? Quando você menciona que o Witzel é um outsider, isso é muito característico do fascismo, tá? O Hitler era um outsider, se vendia como um indivíduo, como um cabo do exército, uma pessoa do povo, o Mussolini como um jornalista. Nenhum deles são políticos, todos eles se vendem como são indivíduos fora desse sistema. Por quê? Porque uma das características do fascismo nasceu exatamente do desencanto muito grande com a política que os cidadãos acabam tendo, né? E por que os cidadãos têm desencanto com a política? Porque materialmente, num dado momento, a política não provém a eles o que eles acham que deveria prover, né? Então, a classe média, por exemplo, acha que deveria receber X, Y, Z dos governos de esquerda e ela não recebeu, então ela se revolta com a política por conta disso. E aí ela usa qualquer coisa, entendeu? É a corrupção, é a pedofilia, qualquer coisa de desculpa para essa situação. Isso aconteceu aqui, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, acontece em todos os lugares. Uma das explicações do fascismo é isso, a explicação sociológica do fascismo é esse processo. A gente chama de revolução das expectativas, tá?
Então, todos eles se colocam como outsiders. É sempre dessa forma, sempre do mesmo jeito. O que chama a atenção no Bolsonaro é que ele não tem como ser outsider. Né? Porque ele foi por 30 anos partícipe do coisa. E aí entra aquela questão de que, no Brasil, quem vota em Bolsonaro queria votar em Bolsonaro mesmo, não foi enganado, entendeu? Tanto que até hoje desculpam ele de tudo. Você vai lá e mostra que os filhos estão envolvidos em corrupção, mas os filhos não têm nada a ver com o pai. Engraçado, quando era o Lula tinha, né? Você vai lá e mostra que o cara tem não sei quantos apartamentos de milhões de reais, mas ele não pode trabalhar e ter juntado essa grana. Engraçado, quando era o Lula não podia trabalhar e juntar essa grana, o Lula tinha que ser pobre o resto da vida, agora pode, né? Então a gente percebe que sempre há um argumento criado para defender. E o que essas pessoas estão fazendo, na realidade, é defendendo a si mesmas, entendeu? Elas são brutais, elas são bestiais, elas acreditam naquilo que o Bolsonaro acredita, elas querem botar as mulheres de novo na cozinha, os negros na senzala, ou pelo menos como bons negros, né, com espaços na cidade onde eles podem ir, onde não podem. Eles gostam desse tipo de coisa e veem no Bolsonaro uma forma de representação. Isso é uma coisa que a gente vai falar no final do curso, que a gente de esquerda tem que parar de romantizar esses caras, entendeu? Com relação a conceito de família, eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto, tá? Veja só, a sacralização da família é a prisão da mulher. Essas duas coisas andam juntas. Esse é o argumento contra o qual muitos de nós nos debatemos, que o pessoal da direita diz assim, como é que o Bolsonaro pode ser contra a mulher se ele é a favor da família, se ele defende a mãe? Veja bem, a mulher tem alguns espaços sociais que ela historicamente ocupou. A gente chama de arquétipos sociais construídos, tá? Um desses arquétipos é o arquétipo da Virgem Maria, da mãe, da geradora, da curadora, que ela está lá desde a base do cristianismo, sacralizada. A ideia de mãe é aquela figura sobre a qual todos os pecados são desculpados, inclusive ela pare sem fazer sexo, né? A Igreja Católica mostra isso, ela é virgem, e tem um filho, né, porque é do Espírito Santo. Então, assim, ela é o protótipo, o arquétipo da perfeição. Mas, vamos lá. Ela é submissa, ela é totalmente apolítica, ela é totalmente favorável ao machismo e patriarcado, ela não discute com Cristo, inclusive todas as passagens em que Cristo fala da mãe, ele fala com ar de superioridade da mulher, mesmo sendo ela mãe. Há um respeito, mas há uma superioridade evidente ali. Então, o que acontece é que a sacralização da família é a prisão da mulher no arquétipo da parideira submissa à percepção do homem. O que nós temos que dizer é isso. Quando o Bolsonaro defende a família, ele não defende a mulher. Ele defende a mãe. A mãe que produz filhos para o capitalismo, a mãe que produz filhos para a pátria brasileira, a mãe que cuida das crianças e é aprisionada nesse espaço de cuidadora, é ela que sustenta tudo, né? É dela todas as culpas do mundo, porque, na final de contas, se cresce a violência juvenil é porque a mulher saiu de casa e não soube educar suas crianças. Se o marido não tem roupa é porque a mulher não soube fazer o trabalho dela dentro de casa. Então, assim, tenham isso muito claro. A sacralização da família é o aprisionamento da mulher no espaço social, especificamente da cuidadora. E é por isso que eles constroem esse discurso tão forte, né, e que muitas mulheres caem nisso, né, porque o que o feminismo diz, por exemplo, é assim: se você quer ser mãe, ótimo, você quer ser mãe, ótimo, maravilha. Se você não quer ser mãe, ótimo também. Sabe? Se você quer ser a prostituta, ótimo. Se você quer ser a Madalena, o arquétipo da Maria Madalena, maravilha. Se você quer ser a mulher fatal, a que os homens não interessa, o feminismo diz, você pode ser o que você quiser. Inclusive mãe. Inclusive mãe defendendo os valores básicos do catolicismo, não tem problema nenhum. O que eles defendem é que só há um espaço para a mulher. Esse espaço, quando muito, pode ser aumentado, né? Aquela coisa que nem um amigo meu uma vez disse, que ele não tinha nenhum problema com as mulheres trabalharem fora, desde que o serviço da casa tivesse feito. Olha bem a situação. Quer dizer, a primeira função é o serviço da casa. Se a mulher conseguir dar conta do serviço da casa e depois ainda trabalhar fora, ótimo, ele não tem nada contra isso. Olha, é isso que vocês têm que entender. A sacralização da família é o aprisionamento da mulher. E essas duas coisas não convivem.
Nós temos que destruir esse argumento dentro dessa percepção, entendeu? A mãe não é a mulher. A mãe é um espaço social sagrado que nem todas as mulheres querem ocupar. Então, quando eu digo que só a mãe interessa, só a família interessa, e eu nem vou discutir que tipo de família a gente está tendo, porque vocês aí vão ver que é uma família excludente, né? É uma família de pai e mãe heterossexuais, com crianças e tal. Mas quando eu admito que só isso pode acontecer, eu elimino as mulheres de todos os outros espaços sociais. E isso é característica do fascismo. Foi característica na Alemanha, foi característica na Itália e é característica hoje no Brasil. E isso acontece exatamente no momento em que as mulheres vão ganhando seus espaços. Aconteceu isso no início do século XX, quando a Primeira Guerra Mundial, os homens morrem e as mulheres tiveram que ir para as fábricas para produzir. Isso é um momento muito drástico. As mulheres são violentadas 2 ou 3 vezes na guerra, porque elas perderam os maridos, perderam os filhos para a guerra, elas são obrigadas a reconstruir as suas vidas, e além de tudo elas são obrigadas a produzir, porque economicamente os países estavam quebrados, os homens não existiam mais. Quando elas fazem esse papel de ir para as fábricas, elas vêm junto com esse papel a exigência política de participação, de serem ouvidas, de que as fábricas tivessem condições para acolher os seus filhos, com creche, e toda essa discussão da mulher aparecendo gera o ódio dos conservadores, que vai alimentar o fascismo. A mesma coisa acontece no início do século XXI, quando as mulheres começam a exigir o que no século XXI? O controle sobre o seu corpo. Eu quero poder decidir quem toca em mim, quem não toca, quem me olha, quem não me olha, e o que sai de dentro de mim a hora que sair, a hora que eu quiser que saia ou que não saia. E quando a mulher exige esse papel, quando a mulher exige participação equitativa na política, quando a mulher exige essas coisas, o neofascismo reaparece. Porque ele toca exatamente nos pontos de indignação desses grupos conservadores que veem na liberação da mulher uma ruptura social impossível. Quer dizer, a função da mulher é essa função de mãe que você tem que entender. E, inclusive, eu vou te amar desesperadamente como mãe, eu vou cuidar de você, tem marido que diz isso. Eu te dou tudo o que você quer, não falta nada. Porra, não falta nada, mas assim, eu não quero isso. O que você está me dando, eu não quero. Leva para lá, entendeu? Eu quero outras coisas. E você não está ouvindo o que eu quero, né? Então, a discussão é essa, é aquela questão assim, não te falta nada, o Estado te protege, a mãe é uma maravilha, veja o exemplo de Maria, não tem nada mais sagrado, teus filhos te amam, mas ninguém pergunta para a mulher se é isso que ela quer. É isso que você quer? Né? E então, guardem essa percepção, a sacralização da família é o aprisionamento da mulher no arquétipo da parideira, do indivíduo, da mulher que se submete, da que tem a obrigação de ser o pilar e sustentação da família. E é interessante isso, porque todas as, vamos dizer assim, todas as obrigações recaem sobre a mulher. Né? A educação do filho, a consolidação do aspecto doméstico, a criação e construção culturalmente dos laços familiares, tudo é responsabilidade dela. E ela não ganha absolutamente nada por isso, senão o amor, né? O amor dos filhos, a construção do laço parece suficiente. Okay. É uma forma muito complicada da gente trabalhar essas coisas, mas é característica do fascismo. Semeando saberes, a nossa enfoque é espetacular, fortalecendo a nossa esperança, ao essa rede da educação popular, fortalecendo a nossa esperança, ao essa rede da educação popular. Quanto a gente é educado, ao viver, quanto a gente é educado, ao viver, ao viver, quanto a gente é educado, ao viver. 14 anos semeando saberes. A nossa enfoque é espetacular. Amor. Semeando saberes. A nossa enfoque é espetacular. Fortalecendo
nossa rede de educação popular, fortalecendo a nossa esperança. A nossa rede de educação popular, enquanto a gente educar, Paulo Freire libera, enquanto a gente educar, Paulo Freire libera, enquanto é pouco educar, Paulo Freire libera, enquanto é pouco educar, Paulo Freire libera. Viva Ipoque! Viva! 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 Viva Ipoque! Valeu, gente, maravilhosa! Vamos lá, até o dia 4.